Vamos focar um pouquinho mais nessa história da delação, porque a operação da Polícia Federal ontem, com foco em Ciro Nogueira, colocou ainda mais pressão sobre o conteúdo dessa delação de Daniel Vorcaro, para que ele apresente fatos novos, robustos, para ser validada mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Ela está em análise pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República. O entendimento é de que a Polícia Federal tem conseguido avançar bem nas apurações sem precisar de elementos apresentados nessa colaboração do ex-banqueiro. Vorcaro foi transferido no dia 19 de março do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da PF, justamente nessas negociações para a delação. Desde então, foram feitas 2 novas fases da Operação Compliance Zero, entre elas a de ontem, esse escândalo envolvendo o senador Ciro Nogueira. A Polícia Federal já pediu há cerca de 15 dias o retorno de Vorcaro ao Presídio da Papuda. A solicitação foi feita ao relator do caso, o ministro André Mendonça. Na coluna de Mônica Bergamo, publicada ontem à noite, tem lá a informação de que o ministro André Mendonça afirmou reservadamente que não pretende homologar a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. Não é ainda algo dito ali por ele mesmo, foi a interlocutores. Mendonça, inclusive, teve discussões ríspidas e em termos duros com a defesa do ex-banqueiro. Os anexos da delação foram apresentados na quarta-feira para autoridades. Havia uma expectativa, por exemplo, de que o ex-banqueiro explicasse a relação dele com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No jornal O Globo de hoje, há também uma reportagem falando que uma ala do STF vê pressão para que a delação de Vorcaro atinja Moraes e amplie a atenção na corte. Bom, vamos chamar a nossa jurista de plantão de hoje. A nossa aula hoje de direito é com ela. Faz tempo que ela não vem por aqui. A advogada Juliana Bertoldi. A gente gosta dela, né? O Josias já abriu até o sorrisão aí para a professora Juliana. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Ronilson, a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria. Eu também abro um sorrisão, porque eu fico feliz quando vocês me chamam. Eu ameacei que ia fazer vocês assinarem minha carteira, que eu estava vindo muito, e vocês pararam de me chamar. Que bom que lembraram de mim. Não, a gente lembra sempre que as agendas, difícil bater. A gente faz, o nosso programa é no horário das reuniões, 10 da manhã, não é? Quem não tem reunião 10 da manhã? Todo mundo, 10 da manhã. É um inferno, entendeu? Eu tenho que mudar essa reunião e tem que ser às 7 da manhã. Faz a reunião 7 da manhã e 10 horas deixa disponível para o nosso All News. Esse é o nosso pedido da produção aqui para os nossos entrevistados. Mas vamos lá que o assunto é quente. Delação de Vorcaro tem que ser realmente rejeitada se ela não apresentar um conteúdo? O que a senhora está vendo em relação a essas apurações que aparecem, inclusive com a necessidade de ele voltar para o presídio? Delação, mais ou menos, não vamos aceitar. É isso mesmo, Fabiola. Eu fiquei até bastante surpresa, né? Alguns dias atrás eu fui procurada por um repórter da BBC, salvo o melhor juízo, para falar, né, sobre essa delação. E eu disse a ele na época, falei, nossa, a documentação foi entregue agora, eu acredito que a gente vai demorar aí pelo menos um mês para fazer análise desse conteúdo, né, que deve ser um conteúdo robusto, deve ter e-mail, deve ter documento, deve ter mensagem. Então não acho que a gente vai ter uma resposta judicial tão rápida. É comum em operação que demore a análise da documentação, da colaboração. E daí eu fico sabendo que já está o quê? Concluso para análise, né? Já está ali à disposição do ministro para ele homologar ou não. Então isso me dá a sensação, que pode ser uma falsa sensação, mas com base na experiência que tenho e do que a gente tem visto em divulgação de mídia, que de fato não foi entregue uma documentação tão extensa quanto a gente estava esperando, né? Isso pode indicar, não é claro, uma sentença analítica sobre a realidade dos fatos, mas parece nos indicar que não foi uma colaboração tão robusta quanto todos estávamos esperando, né? E é como a gente vem falando, uma colaboração, para ela ser homologada, primeiro a gente vai fazer as análises ali técnicas, né, com relação à voluntariedade, se ela foi feita de fato de maneira voluntária, né, sem uma pressão, uma coação psicológica,
psicológica, ou uma moeda de troca, ou algo nesse sentido de coação mesmo, né? Porque a colaboração é evidente, sempre vai ser uma moeda de troca, mas no sentido de coação. Mas a gente vai olhar também para o conteúdo dela. E como você bem colocou, Fabiola, se for uma delação fraquinha, né? Uma delação para colaborar com o que já havia no processo, ou com o que a polícia já tinha condições de adquirir nessa investigação que está sendo realizada, ela não é uma colaboração, né? E daí, é claro, ela não pode ser homologada, até por razões técnicas. O senador muito bem colocou ali que a lei tem exigências com relação aos padrões mínimos da colaboração, e se eles não tiverem atendidos, infelizmente, a homologação não é possível. Agora, faz sentido ele continuar? Só mais uma questão, José, já te mando aí. Não, por favor. Faz sentido ele continuar na superintendência da Polícia Federal? Porque a Polícia Federal já pediu para ele ser transferido, ele já apresentou a proposta da delação e ela está sendo analisada. Ele foi para lá para poder negociar e ficar mais próximo dos advogados. Faz sentido Vorcaro permanecer na sede da PF? Olha, Fabiola, você é ousada aqui em dizer que não fazia sentido ele sequer ter ido, né? Porque a colaboração, na minha visão, ela não exige que o agente colaborador esteja ali dentro da sede da polícia para que ela consiga ser realizada com qualidade. Ele pode ser transferido para as reuniões, enfim. É claro, quando se trata de um agente de alta periculosidade, quando essa transferência se torna muito onerosa, a gente pode até argumentar para construir aí uma necessidade dessa estadia, mas ela não me parece ser essencial. Acho que esse é o primeiro ponto. Numa segunda análise, né, uma vez finalizado esse procedimento, de fato, faz menos sentido ainda que ele se mantenha por lá, se for esse o fundamento, né? O fundamento, é claro, dele realizar a colaboração no lugar mais próximo da Polícia Federal. Mas eu digo a você, Fabiola, que quando a gente trabalha com clientes assim, menos célebres, né, essa oferta de residência na PF, ela normalmente não acontece. Doutora Juliana, ontem o ministro André Mendonça até divulgou uma nota, na noite passada ele divulgou essa nota, sobre a delação. Diz que não teve ainda contato com o teor da proposta de acordo do Daniel Vorcaro e disse lá nessa nota que a colaboração premiada é um ato de defesa, é um direito do investigado e fez uma menção de que, para que o acordo seja efetivo, ele precisa ser sério. Ele disse que o acordo precisa ser sério e efetivo, né? E que as investigações têm que continuar, não é porque está negociando um acordo de colaboração que a investigação vai parar. A minha dúvida é, qual é o papel do magistrado na negociação? Estamos falando de uma negociação, uma proposta de um lado, a polícia sabe do que dispõe, do outro lado, a procuradoria. Qual é o papel do magistrado? Ele pode interferir no acordo ou ele simplesmente vai receber e vai dizer, considero razoável ou não, indefiro ou defiro, homologo ou não homologo? Ele pode pedir, pergunta lá para o delator se ele vai omitir determinado fato e tal. Qual é o papel do magistrado? É uma pergunta muito complexa do ponto de vista técnico-jurídico, porque quando a gente vai fazer ali uma leitura seca da legislação, ela vai colocar o magistrado nessa posição de homologação. Então, ele vai receber ali a colaboração e ele vai ver, tem alguma irregularidade, ou seja, essa colaboração ela não seguiu algum dos passos, algumas das regras que estão previstas ali na Lei 12.850, ou ela não foi voluntária, né? Então, em alguma medida, ele alega coação ou ameaça ou algo que possa afetar o vício de vontade originária, que vai no futuro, eventualmente, gerar uma alegação de nulidade, algo que possa prejudicar processualmente. Vai olhar também a legalidade, né? Teve alguma ação ou algum procedimento que foi realizado à margem da legislação. Então, a legislação coloca o magistrado nessa posição, que é uma posição quase que de árbitro, né? Para olhar ali se as regras do jogo foram cumpridas. Mas, na prática, o que a gente observa é que essa homologação ela acaba perpassando também por uma análise de utilidade do conteúdo probatório. E há, é claro, sempre doutrinadores que vão se posicionar dizendo, não, o magistrado, esse acordo ele é realizado junto ali com o Ministério Público, essa homologação ela deveria ter menos discricionariedade. O magistrado não deveria adentrar de uma maneira muito profunda nessa análise teórica do se a prova é útil ou não é útil, porque quem vai dizer isso para nós é quem está participando ali do processo de colaboração, o Ministério Público, por exemplo, a Procuradoria ou quem quer que seja
a depender do processo de que estamos falando. E há quem diga não, parte do processo de homologação é olhar justamente, né, à luz da legalidade. A gente inseriria então essa análise meritória, vamos colocar assim, dentro dessa exigência legal de efetividade da colaboração, que o juiz faça essa análise de efetividade. Então essa discussão ela não é uma discussão estanque, né? E o que eu posso dizer da minha visão? Eu entendo que sim, o magistrado tem que fazer uma análise do conteúdo dessa colaboração, se ela é minimamente útil ao processo, mas com muito cuidado, porque o magistrado não pode se tornar, Josias, um inquisitor. Não pode ele ser o intermediador dessa colaboração, porque daí ele sai desse inclusive espaço por isso, né, doutora Juliana, porque na Lava Jato o que se alegou é que em determinados momentos, e não só nas delações, mas em procedimentos do Ministério Público, da Polícia, o magistrado de então, o Sérgio Moro, ele como que interferiu, orientou, encomendou procedimentos, e aí alegou-se que ele ultrapassou ali os sapatos de um magistrado, né? E aí, na delação, também quis me parecer, lendo a legislação, que o papel do magistrado é meio de equidistância entre os dois negociadores, né? O criminoso que está se propondo a colaborar e os investigadores, o Ministério Público. O magistrado vai olhar, olha, se o Ministério Público e a polícia chegarem a um ponto em que eles vão considerar que são úteis as revelações do delator, aí, em tese, pela lei, não caberia ao magistrado ficar se imiscuindo nisso. Homologa ou não homologa segundo esses critérios que a senhora expôs, não é? Houve voluntariedade, a lei foi rigorosamente seguida, mas parece não ser esse o procedimento, né? Josias, a interpretação que se confere nesses casos, muitas vezes, é que quando a lei exige que a colaboração ela tenha um mínimo de robustez, caberia ao magistrado analisar essa robustez dentro dessa exigência legal de que ele verifique justamente a legalidade do ato, né? Só que quando a gente abre essa portinha, que é para ser uma portinha estreita, na minha visão, de uma análise ali do que está contido dentro daquele documento, e não de uma análise processual extensa para se imiscuir por completo ali e se tornar, né, um intermediador ali, um deus dentro do processo que vai se meter de uma maneira muito significativa ali no trabalho do Ministério Público. Mas essa portinha, às vezes, ela acaba sendo um pouco, né, escancarada em algumas análises que são realizadas por magistrados em não homologações, o que aconteceu, né? Isso foi amplamente divulgado, não é nenhum tipo de surpresa a gente fazer essa crítica no bojo da Lava Jato. Então, é recomendável sempre cautela. Eu tenho a mesma opinião que você, Josias, no sentido de que a gente não pode permitir que esse magistrado ele se torne essa figura inquisitória, né? Nós temos um sistema acusatório, no sistema acusatório o juiz é e deve ser equidistante, mas enfim, isso se perdeu, né? A gente tem tantos maus exemplos de juízes que dão entrevistas sobre casos que estão em curso, que vão aí emitir notas, não me refiro especificamente a essa nota do ministro André Mendonça, mas que emitem nota e dão entrevista. Não deveria ser essa a postura do magistrado, né? O magistrado deveria ser uma figura discreta, equidistante e técnica, e não é sempre isso que nós vemos. Doutora Juliana, bom dia. Uma pergunta rápida, meio que para situar o público geral. O que a gente pode pensar em termos de deadline? Eu quero dizer, até quando o Vorcaro pode ficar nesse jogo, ou meio que esticar essa corda, faz uma delação, tenho isso para oferecer, André Mendonça diz não é suficiente, volta. Até quando esse jogo pode continuar para a gente... A PF já indicou que não tem pouco interesse na delação, porque as investigações estão avançando e tem consistência o bastante para avançar sem contar com essa delação. Até quando esse jogo, vamos colocar aqui, dá para continuar desse jeito? Puxa, Ronilson, eu tenho muito medo, né? Antes de tudo, bom dia. Eu tenho muito medo de fazer essa resposta para você, porque a última vez que eu opinei sobre deadline, eu errei muito feio, né? Eu achei que eles iam demorar aí pelo menos um mês para fazer análise documental, e nós já estamos falando em homologar ou não homologar no dia seguinte, né? Assim, da entrevista que eu dei falando que ia demorar um mês. Então, pelo jeito, eu não estou muito boa de análise temporal aqui, né? Minha previsão não está se confirmando. Mas, em tese, né? A partir do momento que não homologada a colaboração, né? Então, chegou lá a documentação, por alguma razão ela não foi homologada, ou PF e Ministério Público demonstraram que não tem interesse na continuidade, não há mais corda para ser esticada, salvo se houver uma nova proposta com novos documentos a serem apresentados pela defesa do Vorcaro. Agora, qual que é a grande
delicadeza dessa situação. Se esses documentos já existiam antes e não foram apresentados nessa colaboração, ora, fica mais evidente ainda que de fato essa colaboração não poderia ter sido homologada e que ele estava segurando informações, o que a legislação veda com relação ao colaborador. O colaborador tem que entregar tudo que ele tem em mãos. Então, para esticar essa corda, teriam que surgir novas provas que ele não teve acesso anteriormente para recomeçar essa negociação. Então, uma corda bem desafiadora de ser esticada, mas a defesa dele é uma defesa muito hábil, muito experiente em colaboração, e é por isso, Ronilson, que eu não me sinto muito confortável em te dar uma deadline, porque provavelmente eu vou errar.